Amém, gente? Então nós vemos aspectos relacionados a uma vingança que se manifesta hoje, e a Bíblia demonstra que existe uma manifestação futura da vingança de Deus, o dia da vingança do nosso Deus, ou como diz Paulo, ele manifestará esta vingança contra os que não conhecem e contra os que não obedecem. Esse texto de Tessalonicenses é um pouco maior, e eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Do versículo 3 em diante, Paulo diz assim, 2 Tessalonicenses 1, do 3 em diante, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros também vai aumentando, porque a fé cresce, o amor aumenta, tá, gente? A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Todo pioneiro na pregação e implantação do evangelho numa sociedade hostil a ele, vai sofrer perseguição. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Tem um sofrimento bíblico. E claro que quando você vai implantar o evangelho numa sociedade hostil, você acaba sofrendo um pouco mais. É por isso que há cristãos morrendo ainda hoje, antes do início da tribulação, em países islâmicos, em países fechados, onde é proibido carregar uma Bíblia na rua. Tá? É por isso que os cristãos do primeiro século foram perseguidos, maltratados pelos próprios judeus e depois pelo próprio Império Romano, sendo feitos de espetáculo ao mundo. Porque quanto mais hostil for a sociedade na qual você estiver inserido, e você estiver pregando, implantando o evangelho, mais você será perseguido. Vocês entendem isso? Então, ele está falando sobre isso aqui, em todas as vossas perseguições e tribulações nas quais vocês suportam. Aí ele diz: isso é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. A minha versão tem uma vírgula, e aí diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo e etc. Na verdade, vocês sabem que no texto grego original não existiam as notações léxicas que nós temos em nosso texto em português. Interjeição, interrogação, ponto e vírgula, essas coisas não estavam presentes. Foram acrescentadas para esclarecer o suposto significado original pretendido por Paulo, ou por qualquer outro autor de algum texto que a gente esteja lendo. Mas às vezes, a interpretação daquele que faz esta edição, compilação, tradução, a interpretação dele mais atrapalha do que ajuda. É bem provável que aqui no versículo 7, quando ele diz: e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, em vez de vírgula deveria ter um ponto. Na mesma linha ou na linha seguinte, ele deveria continuar: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus, vírgula e não ponto, estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso aqui algumas vezes é mal interpretado, e alguns pós-tribulacionistas acham que Paulo estaria dizendo que no mesmo momento em que o Senhor se manifestar para se vingar dos pecadores, é o momento em que a igreja vai ser aliviada pelo arrebatamento. Aí ele supõe que por causa deste texto, a Bíblia estaria ensinando que o arrebatamento e a manifestação final de Jesus no final da tribulação seria uma coisa só, porque eles não entenderam este pequeno detalhe. Paulo não está falando que vai acontecer na mesma hora as duas coisas. Ele está apenas dizendo que aqueles que sofrem hoje, um dia serão consolados, e aqueles que estão no bem bom da bagaceira, um dia serão penalizados. Amém, gente? Mas mantém a mesma doutrina, o mesmo ensinamento, a mesma verdade. Deus se vingará, Deus punirá, Ele exercerá juízo.